E no meio de tanta confusão, tanta maluquice, fala do assunto de uma forma realmente séria, trazendo ponderações, aparece Leonardo Coutinho. Ele que tem estudos sobre isso, artigos sobre isso aí ao longo do tempo. Tem tempo que ele tá fora da mídia brasileira. Ele tá nos Estados Unidos, acho que ele tá ligado aos think tanks americanos já há um bom tempo. E ele escreveu ontem um artigo, publicou no Twitter. PCC e Comando Vermelho são organizações que tocam o terror. E é um artigo médio-longo, mas que explica de uma forma que qualquer brasileiro consegue entender, trazendo inúmeros argumentos lógicos, racionais. Não precisa de adjetivação barata. A reação de parte da sociedade brasileira, a decisão dos Estados Unidos de designar tanto o PCC como o Comando Vermelho, como esses grupos que tocam o terror, é mais do que confusão conceitual sobre o que vem a ser tocar o terror. Expõe um desconforto institucional profundo. Isso tá todo mundo vendo, né? É só ver aquele vídeo do Lula, dizendo que ele tá triste. Em vez de discutir seriamente o que essas facções se tornaram, muita gente prefere alimentar teses sobre ameaça à soberania, risco de invasão, colapso bancário, o que não para de pé. Nada disso é verdade, gente. O que está em jogo é algo bem mais incômodo. A possibilidade de que um escrutínio extenso, mais rigoroso, revele fragilidades que o próprio Brasil há anos evita enfrentar. As duas estruturas criminosas mais poderosas há tempos usam o medo, não apenas para lucrar, mas para governar porções significativas do território e para influenciar nos rumos do país por meio do assalto às instituições. Olha o caso do Banco Master do nosso querido Paquito. Paquito, um homem que o erro foi amar demais. Imagina essa turma que não tem amor nenhum. Olha a quantidade de denúncias que vocês não viram, de venda de sentenças, até pessoas da própria máquina ligadas a esses grupos. Vocês têm memória para isso aí. A decisão dos Estados Unidos, né, não deve ser entendida como uma distorção conceitual. É melhor vê-la como um reconhecimento, há muito adiado, da transformação dessas duas organizações criminosas, que são as mais poderosas do Brasil, em atores coercitivos híbridos. Porque as coisas vão mudando conforme o tempo passa. E ele diz, e o que é que isso significa? Embora ambas continuem profundamente enraizadas no narcotráfico, na lavagem de dinheiro e nas atividades do crime organizado, nenhuma delas pode mais ser entendida exclusivamente pela lente tradicional do crime organizado. Já deixaram de ser há muito tempo. Cada um à sua maneira, evoluiu para uma estrutura que utiliza o medo, a coerção, a violência, de maneiras que vão muito além da criminalidade comum, entrando no âmbito da intimidação política, da governança territorial e corrupção sistêmica. O problema central do debate é de definição. Ainda se insiste em tratar, tocar o terror, como uma categoria reservada a grupos movidos por ideologia explícita, doutrina religiosa ou manifesto revolucionário. Se não for isso, não é. Essa moldura ficou estreita demais para a realidade contemporânea, sabe? Você está tentando pegar e forçar, não, só é isso se for isso. Tem que ser exatamente assim para falar que é isso. E as coisas vão evoluindo conforme o tempo passa. Não adianta querer pegar, por exemplo, o conceito, sei lá, de máfia nos anos 30 e aplicar 100% nos dias de hoje. Vou falar, não, só é se for assim, que você vai falar, olha como as coisas agora estão. As coisas vão mudando, obviamente, conforme o tempo está passando. É tecnologia nova que aparece, a internet, é o sistema financeiro totalmente conectado. Realmente, imagina, era papel moeda. Só tinha papel moeda, então, sei lá, ouro ou bens ativos. Hoje em dia, com a computação, a coisa mudou para nova escala. No meio da segurança atual, tocar o terror é menos uma ideologia do que um método. O uso sistemático da violência legal, da ameaça crível de violência, para produzir medo, além da vítima imediata, intimidar populações civis, constranger instituições e moldar o ambiente político. Sob esse critério, o PCC e Comando Vermelho já não podem ser compreendidos apenas como facções criminosas tradicionais. Ambos passaram a empregar o medo como instrumento de poder, ainda que por trajetórias distintas, e ele vai descrever algumas diferenças de ambas. Essa distinção é importante. O PCC e o CV não devem ser reduzidos a um único modelo narcoterrorista. Sua evolução estratégica não foi idêntica. O PCC se transformou em uma organização criminosa altamente profissionalizada, com alcance crescente na economia formal, no setor financeiro e nas estruturas políticas. Tornou-se mais disciplinada, mais sofisticada, mais capaz de usar o terror seletivamente como parte de uma arquitetura mais ampla de poder criminoso dentro e fora do Brasil. O PCC atua em quase 3 dezenas de países e está presente nos Estados Unidos não como uma gangue que vende drogas pelas esquinas, mas como uma lavanderia de dinheiro ilícito. O Comando Vermelho, por outro lado, evoluiu para um modelo mais próximo da insurgência urbana, aprofundou sua dependência do domínio territorial, da governança armada sobre comunidades densamente povoadas e do controle coercitivo de estilo paramilitar. Trata-se de uma organização que se assemelha cada vez mais a uma insurgência urbana que adota o terror como parte de sua estratégia de domínio.
Na Amazônia, eles são quem mantém sob a ponta do fuzil comunidades indígenas e ribeirinhas que estão nas áreas de influência de suas rotas de farinha, aquela branquinha, que fluem do Peru e Colômbia até os portos do Pará, Amapá e Ceará. O PCC oferece um dos exemplos mais claros da América Latina de como uma gangue com origem no sistema prisional pode evoluir e se tornar uma máquina criminosa política. Sua capacidade de coerção política tornou-se evidente desde cedo. Na década de 2000, o PCC coordenou revoltas carcerárias em grande escala, adotou táticas de terror, incluindo planos de atentados à bomba, e demonstrou a capacidade de exercer pressão significativa sobre as autoridades estatais. Tanto que teve aquele grande... como posso falar? Uma grande revolta, né? Uma tomada da prisão. Como é que... rebelião. Aquela grande rebelião lá em 2006, né? Tudo salvo lá em São Paulo. No final do dia, o governo sentou para negociar. Que coisa, né? As ações de 2006 em São Paulo, na qual centenas de ataques a alvos públicos ajudaram a forçar as autoridades a negociar, revelou que sua violência não era meramente instrumental para disputas criminosas. Ela foi projetada. O cara usa da violência para alterar o comportamento do Estado. Essa é a distinção crítica. A violência do PCC não era aleatória, episódica ou puramente retaliatória. Já naquela época, ela era estratégica e tinha como objetivo moldar a política em São Paulo e no Brasil. Porque quando você pensa no meu pai do tempo, no crime organizado, o que o pessoal faz? Cara, o cara pratica um crime outro ali e usa de violência para fins financeiros. Que é a tese que estão tentando vender, que a turminha da esquerda queria vender. Mas nesse caso aqui não. Existe um domínio do Estado e uso da violência, o emprego da violência para mudar a relação desses grupos com o Estado. Não é um negócio aleatório. Esse papinho de soberania nacional não vai colar. Não adianta. E quanto mais a esquerda insistir, pior vai ficar. Com o tempo, porém, o PCC não se limitou a preservar sua capacidade coercitiva. Ele a profissionalizou. Atores híbridos maduros não precisam de ataques especulares constantes, uma vez que sua capacidade de coerção se torne credível. Então assim, você apronta. Você apronta tanto. E a galera já sabe que você está disposto a aprontar. Em determinado momento, você não precisa mais aprontar. É só você falar, se não fizerem isso, eu acho que eu vou aprontar. A ameaça é credível. Faz sentido. Então é melhor já sentar para negociar antes que o pior aconteça. A própria ameaça se torna um ativo estratégico. Ao mesmo tempo, o PCC se expandiu agressivamente para a economia legal. As autoridades brasileiras descobriram redes de lavagem de dinheiro ligadas à organização, envolvendo postos de gasolina, empresas de serviços financeiros e estruturas de fintech que processavam bilhões de reais em operações bancárias paralelas. Investigações sobre a infiltração criminosa no setor de combustíveis e em fundos de investimento apontam para a realidade mais profunda. O PCC não está mais confinado a prisões, bairros ou corredores de tráfico. Ele penetrou na corrente sanguínea financeira do Estado, quando não no próprio Estado. Muitas vezes até em mandatos, na política. Essa evolução confere ao PCC um perfil estratégico muito mais perigoso do que uma gangue convencional. Agora, ele combina tráfico, captura financeira, corrupção regulatória, contaminação política e violência seletiva. Tornou-se uma empresa coercitiva profissionalizada, capaz de moldar mercados, cadeias de abastecimento e a tomada de decisões públicas, mantendo a capacidade de intimidar instituições quando necessário. A preocupação adicional é que esse modelo converge cada vez mais com ecossistemas ilícitos, transnacionais além do Brasil, incluindo cadeias de abastecimento ligadas a precursores químicos, fraude de combustível e lavagem de dinheiro. Essa arquitetura mais ampla é precisamente o que torna a organização relevante não apenas como uma ameaça criminosa, mas como uma preocupação de segurança hemisférica. Tanto que, até ontem saiu umas notícias falando sobre isso, e foram detectados a presença de grupos ligados ao PCC em mais de 10 estados nos Estados Unidos. Não vou cravar o número, se não me engano eu li 13. Não sei, saiu na CNN sobre isso. Deixa eu olhar aqui agora. Melhor ainda. Aqui, ó. Sem especificar quais, Casa Branca afirma que PCC e Comando Vermelho atua em 12 estados americanos. Tá vendo aí, né? Então, não é aleatório. É no próprio Jornal Nacional. Então tá aí. Já chegou até lá. E imagina na América do Sul, onde, às vezes, muito da sua matéria-prima, ou até, sei lá, o seu produto que ele faz dinheiro aí, que ele vem obtendo. O Comando Vermelho apresenta um desafio diferente, mas igualmente grave. Ao contrário do PCC, o Comando Vermelho é menos definido pela sofisticação financeira do que pela soberania territorial por meio da violência. No Rio, e em outras zonas estratégicas, ele exerce influência por meio do controle armado de comunidades, distribuição local de drogas, extorsão, regras de conduta e resistência aberta à penetração do Estado. Seja colocar barricada, seja assim, a mesma coisa. E aí quando você pensa no Rio, aí você fica pensando, né? A DPF das favelas. Como que essa ideia nasce, sabe? Como que nasce essa ideia? Assim, é duro de crer
Um político acordou de manhã e falou: rapaz, eu vou proibir a polícia de subir o morro, que tem facção, em nome de um bem maior, para proteger a sociedade. É duro de acreditar nisso, mas óbvio que foi isso que aconteceu, né? As operações policiais contra o Comando Vermelho são cada vez mais enquadradas não apenas como ações de combate ao crime, mas como esforços para conter a expansão territorial de uma facção capaz de confrontar diretamente o Estado. A dependência do grupo em relação à governança armada, incluindo ataques destinados a impedir que as forças de segurança operem perto de comunidades controladas, revela uma estrutura que não está simplesmente se escondendo do Estado. Ela está contestando a presença do Estado. É por isso que o CV é melhor compreendido como uma ordem territorial armada e não como uma corporação criminosa nos moldes do PCC. Ele cobra impostos, extorque, regula o acesso, controla as economias locais, impõe regras de conduta nas áreas sob seu controle. Nesses ambientes, a violência não é apenas uma ferramenta de extração de lucro, é um método de governança. Já deixou de ser apenas o dinheiro pelo dinheiro há muito tempo. Isso se torna ainda mais significativo quando visto além da periferia urbana do Rio. Ao longo dos corredores de tráfico na Amazônia, o CV impôs regimes de medo sobre comunidades indígenas e ribeirinhas, usando coerção para proteger rotas e conectam países produtores aos portos do norte do Brasil. Na prática, a organização adquiriu características associadas à insurgência urbana e de fronteira, controle territorial, legitimidade coercitiva dentro de espaços dominados, força armada organizada e a capacidade de transformar áreas civis em terreno operacional disputado com o Estado. A implicação estratégica é direta. Uma definição restrita de terror deixa de abranger ambos os grupos, mas por razões diferentes. Ela deixa de abranger o PCC porque permanece excessivamente fixada na ideologia e não reconhece que uma organização movida pelo lucro ainda pode usar o medo, a violência espetacular e a coerção institucional de maneiras que tocam o terror. Ela deixa de abranger o CV porque pressupõe que o controle criminoso territorial, de alguma forma, fica fora do quadro do terror, quando, na realidade, a governança armada territorial pode coexistir com táticas de terror e características insurgentes. Ambas as organizações cruzaram o limiar, mas o fizeram por caminhos diferentes. O PCC por meio da penetração profissionalizada no Estado criminoso com capacidade coercitiva mantida e o CV por meio do domínio territorial armado e do comportamento insurgente urbano. O marco jurídico interno do Brasil tem enfrentado dificuldades para se adaptar a essa realidade. A lei antiterror do país foi construída em torno de um conjunto mais restrito de motivações e características, mais adequado a uma era anterior do que as ameaças criminais híbridas de hoje. O Brasil está sempre atrasado. E até quando cria a lei já é para combater o que já ficou parado no tempo. Híbridas de hoje. O Brasil está sempre atrasado. E até quando cria a lei já é para combater o que já ficou parado no tempo. O resultado foi uma paralisia conceitual. Organizações capazes de aterrorizar cidades, pressionar legislaturas, controlar comunidades, infiltrar-se em sistemas financeiros e coagir o comportamento do Estado ainda são, com demasiada frequência, tratadas como se pertencessem à antiga categoria do crime organizado comum. Esse descompasso jurídico e intelectual contribui para atrasar uma resposta estratégica mais séria. A reação no Brasil à designação dos Estados Unidos expôs um segundo problema. Não apenas confusão conceitual, mas também desconforto institucional. Grande parte da reação misturou desinformação com uma admissão implícita de vulnerabilidade. As alegações de que a designação, de alguma forma, reescreve a soberania brasileira são falsas. A designação é uma decisão soberana dos Estados Unidos, sob a legislação americana. Ela determina como Washington trata o PCC e o CV, não dita como Brasília deve classificá-los, e o Brasil continua livre para enfrentar ou ignorar suas organizações criminosas como bem entender. Então, não tem esse papo de soberania. É igualmente enganoso sugerir que a designação autoriza automaticamente intervenção militar. Ou então sanções generalizadas contra o Banco Brasileiro. Agora vai todo mundo ser sancionado. Pera, calma. Deixa de mentir, petista. O que a reação realmente revela é a ansiedade de que um escrutínio mais rigoroso dos fluxos financeiros ilícitos possa expor fraquezas na própria arquitetura de conformidade, combate à lavagem de dinheiro e supervisão no Brasil. É a ansiedade de gente que sabe que está fazendo coisa errada e não queria ser escrutinado. Queria ficar na surdina, varrer para debaixo do tapete e continuar lucrando horrores. Em um momento em que as próprias autoridades brasileiras estão desmantelando esquemas de fraude, lavagem de dinheiro e fintechs ligadas a essas organizações, a reclamação de que uma decisão soberana estrangeira possa criar pressão para uma melhor fiscalização não reflete uma defesa da soberania, mas uma relutância em enfrentar a fragilidade institucional. Aí para você ver, não é só a fragilidade institucional, mas a fragilidade que o Brasil se encontra nesse momento e os impactos que essa turma traz, a Globo, para minha surpresa, fez a matéria quantificando para falar do setor da indústria. Imagina nos outros setores, fora o gasto que eu não sei nem como quantificar. Por exemplo, deixa eu olhar aqui a manchete, eu falo do gasto que não dá nem para quantificar. Pejotização do crime, infiltração de facções no setor formal, tira 39 bilhões da indústria por ano e eleva risco de sanção dos Estados Unidos.
Avanço sobre atividades lícitas assusta empresários e autoridades. No Rio de Janeiro, o COAF identificou 44 bilhões em movimentações suspeitas de ligação com quadrilhas no setor bancário só em 3 meses. 44 bilhões em 3 meses. Por ano é quanto? Imagina. Então multiplicar isso por 4 vai dar 176 bilhões. É pouca coisa, né? Gente, aqui ele vai falar sobre várias coisas que envolvem a indústria. Falsificação, roubo de carga, dentre as outras coisas. E na vida do cidadão comum? Desde aquele grande absurdo que cada vez está mais normalizado. O celular do ladrão. Tem o seu? O celular do ladrão. O seu, às vezes, você fica em casa. Ou fica escondido. E tem um do ladrão, que é o celular que tu usa na rua. Quantas pessoas, na hora de fazer uma casa, construir uma casa, coloca grade? Por quê? Porque se não botar grade, o povo rouba. Coloca um cerca elétrica? Por quê? Porque senão o povo rouba. Aí paga mais pra morar no condomínio fechado. Por quê? Porque senão rouba. Aí bota segurança armada. Segurança na portaria. Por quê? Porque senão alguém rouba. E você vai tendo cada vez mais coisa. Aí, antigamente só tinha o Uber. Agora tem a Rhino, não sei como se pronuncia em português, que é um Uber só de carro blindado. Aí é o carro blindado. Quando você coloca os custos relacionados à insegurança na vida do brasileiro, quanto não se perde por ano? Por ano. Por ano. Quanto não se perde com gastos desnecessários? Num país civilizado e seguro, as pessoas não precisam se preocupar. Essa matéria é longa. Aí eu só quis trazer as imagens. Tem os números e são bem impactantes. E eu fico me perguntando, como a mesma Globo, que faz esse levantamento, tem esses números, mostra esse impacto, consegue deixar que os seus jornalistas publiquem aquelas bostas, né? 44,1 bilhões é o montante de movimentações financeiras suspeitas de ligação com facções criminosas do Rio, principalmente Comando Vermelho, identificada pelo COAF somente entre fevereiro e abril de 2026. 12 bilhões é a estimativa de receita anual do PCC com negócios na economia real. Fora a economia informal. Na real, o legalizado 12 bi. E segundo o Ministério Público de São Paulo. 46 bilhões é o volume de transações financeiras realizadas por pessoas ligadas ao PCC por meio de fintechs entre 2020 e 2024, identificadas pela Carbono Oculto. 30 bilhões é o montante de ativos em fundos de investimentos ligados ao PCC, apontados pela minha operação da Polícia Federal. Casa, apartamento, casa, 30 bi de ativos. Eita, lelê, dinheiro. CDB, será que tem CDB do Master? Será que alguém do PCC foi burro e comprou CDB do Master? Se bem que estavam parados na FGC, né? O impacto do crime nas empresas industriais. O avanço do crime organizado sobre negócios provoca prejuízos até mesmo sobre a indústria, um dos principais setores da economia brasileira. 12,7 trilhões é o valor nominal do PIB apurado pelo IBGE. 2,6 trilhões é o valor adicionado pela indústria no ano passado. 39 bilhões é a perda de receita anual estimada pela CNI a partir de pesquisa com 1.398 empresas de 32 setores industriais. 31% das empresas ouvidas na sondagem declararam ter sido impactadas por atividades ilícitas nos últimos 2 anos. As maiores empresas são as prejudicadas. As grandes, 33%, médias, 32%, pequenas, 25%. Os crimes que mais geram prejuízo aos negócios formais, segundo os industriais: roubo de cargas, disparado, fabricação ou venda de produto irregular, importação com sonegação de imposto de contrabando, roubo ou furto de matéria-prima dentro da empresa, falsificação de insumos em produtos. Essa situação obriga as empresas a incorporar a segurança privada em seus custos. Eu estava comentando, né? Segurança do quê? Não precisaria. 68,5 bilhões é o gasto anual estimado com segurança das empresas industriais no Brasil. E tu acha que esse gasto que as empresas têm com segurança, ela embute ou não no produto? Então tu entende que não dá nem para calcular. Você pode fazer estimativa, mas é muito difícil você chegar num número preciso, porque além do celular do ladrão, o porteiro, a cerca elétrica, a grade, carro blindado, isso, aquilo, outro. Sabe, o arroz que você compra, que foi ensacado em algum lugar, o cara gastou ali, porque sabe como é, né? Começa na roça, tem que botar um segurança ali, outro, porque o espantalho só para, né, pegar os bichos e voar, o espantalho não resolve mais. E aí? E num cenário desses, que você tem uma medida para fechar o cerco e asfixiar financeiramente as 2 maiores facções que operam no Brasil. Tá esse choro da esquerda. Falsificação, adulteração e fabricação irregular de produtos criam competição desleal para a indústria e insegurança para consumidores. Principais pontos de venda de produtos ilícitos citados por empresários: mercados informais, né, feiras populares e ambulantes, comércio eletrônico, lojas físicas regulares. O comércio de cigarros é um exemplo, né? 31% dos cigarros comercializados no país são ilegais. 10,2 bilhões é a receita anual gerada pelo comércio irregular de cigarros ao crime organizado. 25 bilhões é o passivo tributário cobrado pela Receita de empresas envolvidas no contrabando e venda irregular de cigarros.